Olá, estudantes, tudo bem? Vou higienizar minha mão. Colocar o álcool aqui do ladinho. Pronto! Sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa do 7º ano, Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Simone. E para iniciarmos, precisamos lavar as nossas mãos, né? Precisamos continuar nos cuidando. Eu passei o álcool porque aqui eu não tenho pia, mas vocês aí em casa precisam lavar as mãos. Então, vamos ver o vídeo de como lavar a mão bem direitinho, de olho lá na tela. Muito bem, prestaram atenção? Então, olhem só o aviso que o Júlio trouxe para nós. Ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. Então, na hora que a gente está ensaboando a mão, a gente desliga a torneira e abre só na hora de enxaguar, né? Então, a gente não fica perdendo a água ali, certo? Então, sabendo disso, vamos iniciar vendo a nossa rotina. Vamos observar tudo que a gente planejou para hoje, de olho lá na tela. Então, nós vamos organizar os materiais, registrar a data e a aula, vamos conhecer as características do gênero mito. Vamos fazer o registro no caderno, leitura e compreensão, as nossas atividades e, por último, o desafio, ok? Então, para começar, vamos organizar os materiais. Vamos ver o que vamos precisar para a nossa aula de hoje. O caderno ou a folha de sulfite, o lápis de escrever ou a caneta, a borracha e o apontador. Enquanto vocês separam os materiais e higienizam tudo, eu aguardo um pouquinho.
Pronto? Já organizaram os materiais? Então, pegue o caderno, o lápis de escrever ou a caneta e vamos fazer o registro no caderno, bem direitinho lá. Prestem atenção. Vocês vão escrever a data de hoje, vão pular uma linha, vão escrever língua portuguesa e enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo mais um pouquinho. Pronto? Já fizeram o registro? Então, feche o caderno, deixe de ladinho que agora vamos conversar sobre o gênero textual de hoje. Então, hoje nós vamos conhecer o gênero textual mito grego. E eu acredito que algum de vocês já deve ter escutado alguma história relacionada aos mitos gregos, certo? Porque essas histórias mágicas influenciaram muitos autores. E esses autores escreveram séries, escreveram livros, né? E esses livros acabaram se tornando até filmes. Por isso que eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido algum filme influenciado pelos mitos gregos. Um autor muito conhecido é o Rick Riordan. Ele escreveu a história de um adolescente chamado Percy Jackson. O Percy Jackson era filho de um deus, então ele era um semideus, né? Então percebam como os mitos têm histórias, são histórias fantasiosas, né? São histórias mágicas. Um dos filmes, né, na realidade, dois dos livros do Rick Riordan se tornaram filmes.
Um chamado Ladrão de Raios, né? Percy Jackson, o Ladrão de Raios, e o outro, Mar de Monstros. Existem outros da coleção que não se tornaram filmes, né? Outros livros. E ele escreveu vários livros, certo? Então, o gênero textual que vamos trabalhar hoje são os mitos. De olho lá na tela. Os mitos são narrativas utilizadas por civilizações antigas para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, que não eram compreendidos cientificamente. Então, antigamente, né, antes da ciência descobrir as coisas que foram descobrindo nas experiências, nas pesquisas, né, não tinha como explicar certas coisas que aconteciam na natureza. Tempestades, coisas da natureza, né, raios, eles não tinham como explicar. Então, eles criavam histórias para explicar esses fatos. E coisas da sociedade também eram explicadas pelos mitos, né? Então, uma coisa bem importante de vocês saberem era que antigamente, são histórias bem antigas, então antigamente as coisas da natureza e da sociedade eram explicadas por essas histórias, chamadas mito. Então, as principais características do mito são narrativas, como nos romances e nas lendas que nós já vimos. Então, existem pessoas que narram, possuem um narrador, que pode ser uma pessoa de dentro da história, né, um dos personagens, ou personagem principal, ou um personagem secundário, ou pode ser uma pessoa de fora, um observador, certo? Que está contando a história que ele está vendo. São histórias muito antigas, como eu já falei, né? São histórias muito antigas, certo? Outra característica, elas possuem personagens mágicos utilizados pelas pessoas que contavam, né? Para explicar essas coisas que eram inexplicáveis antes de existir a ciência, certo? Então, sempre explicavam fenômenos ou da natureza ou da sociedade. Então, uma das características do mito é que ele conta histórias de uma sociedade muito antiga, que nem eu falei, né? Hoje nós vamos trabalhar com o mito da Grécia, um mito grego. Mas existiam outros mitos de outras civilizações antigas, né? Romanas, egípcias, certo? Hoje nós vamos conversar e vamos conhecer um mito grego. Então vamos observar aonde que fica a Grécia. Vejam lá na tela o mapa mundi. Nós moramos no Brasil, então nós estamos ali naquele X. A Grécia fica em outro continente. Para chegarmos lá, precisamos atravessar um oceano enorme. Olha lá onde que fica a Grécia, naquele outro X. Vejam como é longe, certo? Bem longe da onde a gente está. O mito que nós vamos conhecer hoje é o mito sobre Apolo. O título do mito que vamos conhecer hoje é Apolo. É o nome do personagem principal. Apolo era filho de Zeus. Ele era um deus grego, representado como divindade solar. A divindade solar é representada pelo Sol, né? Então, a representação dele era o Sol. Então, ele era filho de Zeus com Leto. E ele tinha uma irmã gêmea, Ártemis. A mitologia aponta também ele como uma figura divina das artes, da poesia, da música e da cura. Ele recebe também outras características, né, como da profecia, como também da ordem e da justiça. Então ele carrega tudo isso, né? Ele é representado por tudo isso. Então, o título desse mito é Apolo.
Apolo. Vamos destacar lá, ó, Apolo. Os mitos também eram transmitidos na forma da oralidade, então eram contados de geração para geração. Da mesma forma como eu contei para vocês, igual às lendas, né? Só que depois de algum tempo foi necessário fazer a escrita desses mitos para não perder a história, para não se perder toda aquela questão da cultura daquela região. Então, alguns autores acabaram escrevendo os mitos, bem certinho como eles eram contados na oralidade, certo? Então, esse mito que nós vamos ver hoje, ele foi escrito por Luiz Eduardo Rincon. Então, ele é o autor dessa escrita, né? Ele transcreveu da oralidade para o papel, certo? Então, agora quero ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá fazer uma atividade. Vocês vão ter que encontrar nesse caça-palavras o nome, né, do mito que nós vamos ver hoje, Apolo, e o gênero textual, mito. Enquanto vocês procuram ali essas duas palavras, eu aguardo um pouquinho. Pronto, conseguiram? Vamos fazer a correção juntos? Vamos ver se vocês encontraram as duas palavras, certo? Então, vamos ver aqui para a tela. Então, como que a gente encontra a palavra? Primeiro vamos encontrar a primeira palavra, Apolo. Então, a gente precisa achar o A. A primeira letra aqui é o A, mas a segunda letra de Apolo é P, e não é o P, a próxima letra ali. Então, não é esse A. Vamos continuar procurando a letra A, ó.
A gente vai passando o dedinho assim e, opa, achei um outro A. E a segunda letra é o P, ó. Depois o L e o outro O. Encontramos a palavra Apolo, olha lá. Agora precisamos encontrar a outra palavra, a palavra mito. Vamos fazer novamente juntos. Qual que é a primeira letra da palavra mito? M. E depois o I. Então, a gente precisa encontrar essas duas letras, certo? Vamos lá, ó. Aqui em cima não tem um M. Aqui já está a palavra Apolo. Nós temos um I aqui, mas não tem continuidade ali o nosso caça-palavras. Então, a gente continua aqui, ó. Vamos procurar a letra I, a letra M, quer dizer, né? E a letra I. Aqui não. Opa, encontrei aqui a letra M. Depois a letra I, a gente vai comparando, né? O T e o O. Encontramos a segunda palavra, mito. Certo? Acho que todo mundo conseguiu, né? Que bom! Então, agora eu vou contar para vocês a história do Apolo. Prestem atenção lá na tela. Apolo vivia na Grécia, na cidade de Delfos. Ele criou um famoso santuário na sua cidade. Depois de ter derrotado o dragão serpente Piton. A sacerdotisa de Apolo em Delfos, chamada de Pitonisa, foi encarregada de cuidar desse santuário, que tornou-se o mais famoso oráculo da Grécia, citado em muitos mitos, lendas e poemas antigos. Conta-se que sua fama de excelente arqueiro fez com que desafiasse Eros, o deus do amor, conhecido como Cupido entre os romanos. Para provar seu poder, Eros disparou uma flecha de ouro em Apolo, fazendo-o se apaixonar perdidamente pela ninfa Dáfne. Mas Eros atingiu Dáfne com uma flecha de chumbo, fazendo com que ela sentisse ódio e desprezo por Apolo. Louco de paixão, Apolo passou a perseguir Dáfne por todos os lugares. Exausta e desesperada, ela pediu que seu pai a ajudasse. E seu pai a transformou em um pé de louro. A partir deste dia, Apolo decretou que o louro seria uma árvore sagrada. E foi em sua homenagem que surgiu o costume de premiar os campeões dos Jogos Olímpicos com coroas de louros, uma tradição que dura até hoje. Esta é uma história de amor não correspondido. Então, estudantes, gostaram do mito do Apolo? Bem legal, né? Então, agora nós vamos fazer o registro no caderno. Peguem o seu caderno, o lápis de escrever ou a caneta e vamos fazer o registro. Embaixo lá da língua portuguesa, vocês precisam pular uma linha, vocês vão escrever mito grego, vão pular outra linha e escrever o nome do mito, Apolo. Enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo um pouquinho.
Pronto, terminaram o registro? Então, feche o caderno, deixe de ladinho que nós vamos fazer as atividades. Vamos fazer as atividades para ver se vocês compreenderam bem a história, certo? Então, vamos lá. Primeira atividade. Qual o personagem principal do mito que nós conhecemos hoje? Vamos ver ali as opções. Era o Apolo, a Dáfne ou o Eros, o personagem principal? O que vocês acham? Vocês lembram? Era o nome do mito, né? O nome do mito. O que vocês acham? Vamos ver? Já descobriram? Então lá, ó. Qual o personagem principal do mito que nós conhecemos hoje? Isso, muito bem, Apolo. Vamos para a segunda atividade. Quais são os personagens secundários do mito que conhecemos hoje? Então, tem o personagem principal e tinha os personagens secundários. Então, já sabem quem era o personagem principal. Vamos ver ali as opções. Então, os personagens secundários eram o Apolo e o Eros, a Dáfne e o Apolo, o Eros e a Dáfne. O que vocês acham? Vocês lembram da história do mito que eu contei? Vamos ver? Vamos ver quem acertou? Então, os personagens secundários eram o Eros, né? E a Dáfne. Vamos para a terceira atividade. O mito que trabalhamos hoje fala sobre. Então, qual que é a coisa principal do mito que nós conhecemos hoje? Então, o mito fala sobre a história de um amor, a história de um amor não correspondido ou a história de Apolo e Eros? Lembrem que eu falei bem no finalzinho lá, quando eu estava contando o mito para vocês. Vamos ver de novo. Ó. O mito que trabalhamos hoje fala sobre a história de um amor, a história de um amor não correspondido ou a história de Apolo e Eros? Acho que vocês já descobriram qual que é a resposta. Vamos ver? Muito bem, a história de um amor não correspondido, né? Entre Apolo e Dáfne. Vamos para a quarta atividade. Quem que está contando o mito de Apolo? O Eros, o Apolo
ou um observador? Né? Quem que conta a história? Quem contou a história para vocês? Né? Lembram que eu contei, que eu falei lá que tinha um autor. Então, quem está contando o mito de Apolo? Eros, Apolo ou um observador? Vamos ver a resposta? Isso, um observador. Então, quem contou a história era um observador. Vamos para a quinta atividade, a de número 5. Daphne se transformou em uma árvore de louros, uma árvore de maçãs, uma árvore de figos. No que Daphne se transformou? Vocês lembram? Acho que vocês sabem qual que é a resposta já, porque essa tá bem fácil, né? Vamos ver qual que é a certa? Muito bem, Daphne se transformou em uma árvore de louros. Por isso que foi feita a coroa de louros, né? Para homenagear quem ganhava as Olimpíadas, os vencedores das Olimpíadas. Então, acho que vocês foram bem nas atividades, né? Porque vocês prestaram muita atenção na história quando a professora falou, quando falou das características. Então, agora vamos para os nossos desafios. Prestem atenção lá na tela, tem que prestar muita atenção porque são desafios, certo? Vamos lá, primeiro desafio. Vocês vão ter que observar esta imagem, né? E vão ter que encontrar o Apolo que está diferente dos outros. Tem que prestar muita atenção. Então, eu vou esperar um pouquinho para vocês descobrirem aonde está o Apolo diferente, certo? Já volto.
Já encontraram? Tava fácil? Tava difícil? Vamos ver a resposta? Vamos ver se vocês acertaram? Olha lá. O Apolo que estava diferente era aquele que estava bem no meio, certo? Então, agora vamos para mais um desafio. Esse desafio é mais difícil. Prestem atenção lá na tela. Observem essa imagem. Observem todos os detalhes dessa imagem, certo? Prestem bem atenção. Olhem olhem todos os detalhes, o que vocês estão vendo. Veja, ali tem o templo, né, do Apolo. Vocês vão ter que descobrir o que está faltando. Então, vocês têm que ver todos os detalhes. Ok? Então, agora, vocês vão ter que descobrir o que está faltando nesta imagem. E eu vou dar um tempinho para vocês descobrir. Já volto. Conseguiram descobrir o que estava faltando nesta imagem? Quem estava prestando atenção conseguiu, mais fácil, né? Agora, quem não estava prestando muita atenção, não viu todos os detalhes, acho que sentiu um pouquinho de dificuldade. Vamos descobrir juntos, então? Eu vou mostrar para vocês o que estava faltando. Então, olhem ali na tela, ó. Estava faltando algo bem nesse lugar. Vocês lembram o que era? Olha lá, era o barco, né? Tinha um barquinho ali. Então, isso que estava faltando. Vamos para um outro desafio. Precisa prestar bastante atenção também. Então, aqui nós temos o Eros e o Apolo. E nós temos ao lado duas sombras. Vocês vão ter que prestar atenção e ligar, né? Ligar o Eros na sombra do Eros e o Apolo na sombra do Apolo. Ligar o personagem às suas sombras. Eu vou dar um tempinho para vocês. Já volto.
Pronto, conseguiram descobrir qual era a sombra de cada personagem? Acho que sim, não estava tão difícil esse. Vamos fazer a correção juntos? Então, de olho lá na tela. Vamos ver a do Eros e a sombra do Apolo. Muito bem. Esse não estava tão difícil, esse desafio estava mais fácil, né? Então, agora nós terminamos tudo o que nós tínhamos planejado. Vamos observar lá na nossa rotina se nós fizemos tudo mesmo? De olho lá na nossa rotina. Então, nós organizamos os materiais, fizemos o registro da data e da nossa aula, conhecemos a característica do gênero mito, fizemos o registro no caderno, né? Da palavra mito e da palavra Apolo. Fizemos a leitura e a compreensão, né? A professora leu o mito e a gente conversou sobre ele. Fizemos atividades e, por último, fizemos os nossos desafios. Nós conseguimos cumprir com tudo que nós planejamos hoje, certo? Então, agora eu me despeço de vocês. Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara. Higienize as suas mãos também, certo? Então, tchau. Até a próxima aula.